algo profundamente perturbador acontecendo diante dos nossos olhos. Algo tão evidente e, ao mesmo tempo, tão naturalizado que passa despercebido. As crianças estão perdendo a infância. E não é porque cresceram rápido, é porque nós, adultos, as empurramos para fora dela. A infância, esse território de sonhos, de brincadeiras sem sentido, de risadas que ecoam sem razão aparente, está sendo invadida por expectativas que não pertencem a ela. O que deveria ser tempo de brincar, virou tempo de performar. O que deveria ser tempo de descobrir, virou tempo de aparentar. O que deveria ser tempo de errar sem medo, virou tempo de agradar e conquistar aprovação. O nome disso é adultização. E é sobre isso que precisamos falar, antes que reste apenas silêncio onde antes havia infância. A adultização é a pressa que a sociedade impõe às crianças. É quando transformamos meninos e meninas em miniaturas de adultos, exigindo deles uma postura, uma estética e uma maturidade que não pertencem à sua idade. É vestir um corpo pequeno com roupas que pertencem a um corpo grande. É colocar maquiagem em quem ainda deveria brincar com tinta guache. É ensinar coreografias que simulam sensualidade a quem mal aprendeu a escrever o próprio nome. É dar responsabilidades emocionais a quem mal entende as próprias emoções. A adultização é, em suma, roubar um tempo que não volta e condenar crianças a viverem experiências que não podem processar. Vivemos a era em que nunca se falou tanto sobre proteger a infância. E, ao mesmo tempo, nunca se vendeu tanto a ideia de que criança precisa parecer adulta para ter valor. É uma contradição cruel. Proclamamos a pureza, mas incentivamos a performance. Aplaudimos a inocência, mas exploramos a estética da maturidade. No fundo, não sabemos mais o que esperar da infância. E talvez, por isso, estejamos destruindo-a sem perceber. Engana-se quem pensa que a adultização começou com as redes sociais. Na Idade Média, as crianças eram vistas apenas como adultos em miniatura. Vestiam-se igual, trabalhavam cedo, não existia o conceito de infância como fase especial da vida. Foi apenas entre os séculos 17 e 18, com pensadores como John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que surgiu a noção de que a criança é um ser em desenvolvimento, que precisa de cuidados e estímulos específicos. Rousseau, por exemplo, defendia que a infância deveria ser respeitada e que cada fase da vida tinha seu próprio ritmo. Esse pensamento influenciou gradualmente mudanças na educação e na forma de criar os filhos, especialmente entre as famílias mais ricas e instruídas. Apesar do avanço das ideias sobre proteção infantil, a necessidade econômica e a ausência de leis eficazes mantiveram milhões de menores em papéis adultos. A partir do século XX, com o fortalecimento das leis de proteção à criança e a valorização da educação escolar, a infância passou a ser mais reconhecida e defendida. Mas parece que estamos voltando atrás. E voltando com ainda mais força, porque agora há uma indústria inteira lucrando com a adultização. Desfiles de moda infantil, maquiagens para meninas de 5 anos, concursos de beleza onde a vaidade substitui a brincadeira. É a indústria do espetáculo invadindo a infância. E não apenas em palcos ou passarelas. Está nas propagandas, nos brinquedos que imitam utensílios adultos, nos conteúdos digitais que ensinam a ser influenciador antes mesmo de saberem quem são. As crianças se tornam personagens, vitrines, produtos. E quanto mais parecidas com adultos, mais rentáveis se tornam. A infância neste cenário não é um direito, é um mercado. As redes sociais aceleraram o que já estava em curso. Se antes a adultização se dava em desfiles ocasionais, hoje ela acontece a cada segundo, em vídeos curtos e virais.
A lógica é cruel. Likes, seguidores, algoritmos. Crianças aprendem cedo que seu valor está na aparência, na performance, na sensualidade imitada. Elas não entendem o mecanismo, mas absorvem a lógica. E carregam nos ombros a pressão de um público invisível que as julga, comenta, cobra. Mas qual o preço dessa pressa? As consequências são devastadoras, ainda que silenciosas. Ansiedade, porque a criança nunca consegue corresponder ao papel que lhe impuseram. Baixa autoestima, porque o corpo pequeno não se encaixa na forma adulta que lhe exigem. Depressão, porque a infância deixa de ser abrigo e vira palco. E o mais grave, a exposição precoce abre espaço para violência, para abuso, para exploração. Ao antecipar o corpo, a sociedade também antecipa o olhar predatório sobre ele. E isso não é apenas injusto, é criminoso. Quando se tira a infância de uma criança, não é apenas o tempo de brincar que desaparece. É o tempo de amadurecer em paz. É o tempo de descobrir a si mesma sem cobranças externas. A adultização destrói a construção da identidade. Porque, antes de a criança entender quem é, já foi informada sobre o que deveria ser. E quando ela tenta ser aquilo que ainda não é, falha. E quando falha, sofre. A infância deveria ser o espaço do erro, da experimentação, da leveza. Mas a adultização transforma o erro em vergonha. E a vergonha, quando cultivada cedo demais, se transforma em um fardo que acompanha pela vida adulta. Psicólogos alertam. Nunca se viu tantos casos de ansiedade e depressão em crianças como hoje. Nunca tantas meninas de 9, 10, 11 anos se olharam no espelho e sentiram ódio do próprio corpo. Nunca tantas crianças se sentiram cansadas de ser crianças. E tudo isso porque são forçadas a caber em moldes que não foram feitos para elas. Porque confundem aceitação com curtida. Porque confundem afeto com aprovação pública. Porque confundem valor com aparência. E nessa confusão, a infância deixa de ser abrigo e se torna um campo de batalha contra si mesma. A adultização não é só um problema individual. Ela é um problema social. Quando a sociedade normaliza a imagem de crianças sensualizadas, abre espaço para um mundo perigoso. Quando a mídia lucra com a estética precoce, abre espaço para o olhar predatório. Quando os algoritmos recompensam a performance adulta em corpos infantis, eles não apenas influenciam crianças, eles incentivam adultos predadores a consumirem essa imagem. É um ciclo perverso, que começa com aplausos inocentes e termina em abusos devastadores. A adultização infantil alimenta a violência sexual. E negar isso é fechar os olhos para a realidade mais cruel. O mercado descobriu que crianças vendem. Vendiam brinquedos, mas isso já não basta. Agora vendem roupas adultas, acessórios, maquiagens, celulares, estilos de vida. E quanto mais adultas parecem, mais poder de consumo exercem. As crianças são transformadas em consumidores antes de aprender a ser cidadãos. E o pior, muitas vezes são transformadas em produtos. Não é só sobre a menina que quer usar maquiagem. É sobre uma indústria que decide que ela deve querer e que lucra com isso. A adultização também nasce dentro de casa, de uma forma silenciosa, mas também devastadora. A parentificação. Parentificação é quando a criança é forçada a ocupar o lugar de adulto dentro da família. É quando ela precisa cuidar dos irmãos, sustentar emocionalmente os pais, assumir responsabilidades que não cabem à sua idade. Na parentificação, a infância não é apenas abreviada, ela é sacrificada. A parentificação pode ser instrumental quando a criança assume tarefas práticas que deveriam caber ao adulto. Ou pode ser emocional quando a criança se torna confidente, terapeuta, companheira de dores que não sabe nomear.
Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. A criança aprende cedo demais a carregar fardos. E, ao aprender, desaprende a brincar, desaprende a sonhar, desaprende a ser criança. As marcas da parentificação não se apagam com o tempo. Muitos adultos que foram parentificados carregam até hoje dificuldades em confiar, em se entregar, em relaxar. Vivem em estado constante de alerta. Sentem que precisam estar sempre disponíveis, sempre prontos, sempre fortes. São adultos que aprenderam cedo a cuidar dos outros, mas que nunca aprenderam a serem cuidados. E essa ferida, invisível, molda vidas inteiras. A parentificação é uma das formas mais cruéis de adultização, porque transforma a infância em ferramenta e transforma a criança em escudo. Ela é chamada de forte, de madura, de responsável. Mas no fundo, está apenas exausta. Exausta de viver papéis que não escolheu. Exausta de carregar fardos que não deveria conhecer. E tudo isso em silêncio. Porque ao contrário da criança que performa no palco, a criança parentificada não tem plateia. Só solidão. Nem sempre a parentificação nasce de vaidade, de projeção ou de descuido. Em muitas famílias, ela nasce da necessidade. Na ausência de políticas públicas, diante da pobreza, da falta de creches, da ausência de um dos pais, a criança mais velha se torna o pilar. Ela cuida dos irmãos, organiza a casa, acompanha a rotina que deveria ser responsabilidade de adultos. Não porque os pais desejam que seja assim, mas porque não há escolha. Porque a vida, dura e desigual, força a família a inverter os papéis. Essa realidade não pode ser julgada de forma simplista, mas também não pode ser romantizada. Quando uma menina de 10 anos precisa se tornar mãe substituta, quando um menino de 12 anos é chamado de homem da casa, essas crianças carregam responsabilidades que ultrapassam sua idade. Elas amadurecem rápido demais, mas amadurecem sem apoio, sem estrutura, sem espaço para errar. E crescem acreditando que sua única função é sustentar os outros. É a parentificação que nasce da desigualdade e que muitas vezes perpetua ciclos de dor entre gerações. Não se trata de culpar essas famílias. Elas fazem o que podem com o que têm. Mas se trata de olhar para o problema de forma coletiva. Porque quando a sociedade abandona as famílias, quem paga o preço é a infância. E quando a infância é sacrificada, todos perdemos. A verdadeira proteção contra a parentificação por necessidade não virá apenas da família, mas de políticas públicas que garantam apoio, creches acessíveis, suporte real, para que nenhuma criança precise se tornar adulto antes da hora. Cada sociedade revela sua alma pela forma como trata suas crianças. Se as protegemos, temos futuro. Se as exploramos, cavamos a nossa própria ruína. A adultização é a negação do tempo. É o presente esmagando o futuro. É o mercado sufocando a inocência. É o olhar predatório se disfarçando de aplauso. E o resultado é uma geração que cresce rápido demais no corpo e lenta demais na alma. Uma geração treinada para performar, mas não para sentir. Para aparentar, mas não para ser. Para conquistar, mas não para sonhar. O que estamos produzindo não são adultos conscientes. São adultos fragmentados. Infâncias interrompidas transformadas em maturidades frágeis. E o mundo inteiro pagará o preço disso. As redes sociais precisam ser repensadas. Não é possível que o algoritmo continue premiando a adultização infantil. Não é possível que a exposição de crianças seja tratada como entretenimento inocente. É preciso regulação, responsabilidade, limite. Porque se não houver, o lucro sempre falará mais alto que a proteção.
E uma sociedade que não protege suas crianças está condenada a se destruir. Não podemos esperar que empresas de tecnologia tenham consciência. Mas podemos exigir que tenham responsabilidade. E podemos escolher como usá-las dentro de casa. Diante de tudo isso, a pergunta inevitável é: o que fazer? A primeira resposta é óbvia, mas quase sempre esquecida. Deixar que as crianças sejam crianças. Parece simples, mas na prática é revolucionário. Porque significa resistir à pressão da indústria. Significa dizer não ao mercado que quer acelerar a infância. Brincar não é perda de tempo. Brincar é o trabalho da criança. É brincando que ela aprende, experimenta, cria, se fortalece. E toda vez que impedimos isso, estamos roubando dela algo que nenhum futuro pode devolver. A questão da adultização não é apenas psicológica, social ou cultural. Ela é, sobretudo, uma questão existencial. Porque a infância é mais do que uma fase da vida. Infância é o lugar onde a humanidade guarda sua inocência. É o espaço onde sonhamos sem medidas. Onde acreditamos no impossível. Onde o tempo é lento e cheio de descobertas. Quando roubamos isso, não tiramos apenas da criança. Tiramos de todos nós. Porque uma sociedade sem infância é uma sociedade sem futuro. E pior ainda, sem esperança. Se a infância não for protegida, o que restará da vida adulta será apenas uma sombra. Porque ninguém pode florescer quando foi arrancado do solo cedo demais. Por isso a responsabilidade é nossa. Cada um de nós tem o dever de proteger o tempo da infância. De resistir à adultização. De garantir que as crianças possam viver plenamente aquilo que lhes pertence. Não é apenas uma questão individual, é uma questão coletiva. Porque o modo como tratamos nossas crianças define quem somos como humanidade. E a pergunta que fica é: que mundo queremos deixar? Um mundo que roubou a infância? Ou um mundo que a protegeu como o tesouro mais precioso? Segredos profundos, nem véus de mistério, na alma se desvela num rito